Precisamos falar sobre Kelvin, mas também precisamos falar do meu estado de sanidade mental, porque assim, deu pra ficar surtado com esse livro. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje nós teremos sim a resenha de Precisamos Falar sobre Kevin. É um livro que eu adquiri já há algum tempo, especificamente há uns 8 meses atrás, mas enfim, hoje eu decidi encarar essa história. Eu concluí essa leitura ontem, eu precisava de falar para vocês enquanto as informações estão frescas aqui na minha cabeça. O livro aqui ele foi publicado no ano de 2005 e em 2011 ele recebeu a sua adaptação cinematográfica e foi protagonizado por uma atriz muito aclamada, Tilda Swinton. Mas bem aqui no início aqui nós temos uma ressalva de que o livro ele não vai falar especificamente do Kelvin, mas sim da mãe dele, a Eva. E ele vai falar de um assassinato em massa cometido pelo Kevin, né, que matou 9 pessoas aproximadamente ali na escola onde ele estudava. E a pergunta que todos nós fazemos quando nos deparamos com esse tipo de atrocidade é o porquê, né? Nós queremos compreender o motivo que levou determinada pessoa a cometer tal atrocidade. Então aqui, através das cartas, a Eva ela vai notificar o marido dela, através de uma conversa ela vai tentar explicar várias coisas e tentar compreender também o que levou o Kevin, o filho deles, a cometer tamanho arraso assim na sociedade. A Eva e o Frank, né, que é o pai do Kevin, não estão mais casados, né? Bem no início aqui da narrativa entende-se que eles estão divorciados por motivos que você irá compreender mais à frente. Eu preciso falar aqui que esse livro ele não foi um livro fácil de ser lido. Eu acho que foi um dos livros que eu mais demorei para ler, não somente pelo tamanho dele, ele tem aproximadamente 460 páginas, mas não é pelo número de páginas, mas sim pela intensidade dos relatos e da história, enfim, do enredo. Eu acho que foi uma narrativa muito bem escrita, muito detalhada, que aborda muitas questões. Já vi muitas pessoas abandonarem esse livro logo no primeiro capítulo por considerar uma narrativa muito arrastada, mas seguindo a proposta aqui, eu acho que não poderia ser diferente, tanto pelo livro quanto pelo filme também, né? Porque o filme, na verdade, ele é mais que um resumo mesmo do livro, e também, novamente, pelo fato de ser um livro muito intenso, com muitos detalhes. Não teria como o filme seguir à risca, e não era essa a proposta do filme, que já é uma arte visual e traz uma proposta totalmente diferente. Então, falando do livro, aqui nós iremos compreender mais de forma psicológica mesmo o comportamento da mãe do Kevin, né? Embora o alvo aqui na história seja o garoto. Ela é uma mulher muito bem estruturada socialmente falando, financeiramente ela dirige assim, uma empresa de sucesso, eles têm uma casa muito confortável, têm um padrão de vida muito estável. Então assim, socialmente falando eles são considerados ricos, né? Eles têm um padrão de vida assim, muito bom. Ela seguia assim, uma rotina de muitas viagens, uma vida muito ativa, até mesmo por ser ela uma mulher assim, que dirigiu uma empresa muito grande. Ela tinha o tempo todo que viajar para vários cantos do mundo, e tudo que ela menos queria nessa vida era ter um filho, mas visando ali agradar o marido dela, mais pensando nele do que nela mesma, ela engravidou. O livro aqui não segue aquela linha cronológica direta, linear, né? Diverge bastante, porque ele vai apresentar relatos que ocorreram no passado, até mesmo antes do Kelvin aqui nascer, e coisas que estão acontecendo no futuro. Então há essa dinâmica toda ali de tempo, e por isso que é um livro muito detalhado, e que a Eva, que através das suas cartas, ela vai registrando tudo isso enfaticamente ali para o marido, mas sempre também dando ênfase ao episódio que foi assim o primordial nessa história, que foi o massacre ali que o garoto cometeu, aquela atrocidade que ele cometeu no colégio. E então sempre esse evento, né, que ocorreu numa quinta-feira, ele é sempre trago à tona através aqui da Eva. Então aqui o Kelvin é o primeiro filho do casal, e a Eva ela não quis assim, em momento algum ter esse filho, né? Como eu falei, ela só quis ter o filho para agradar o marido dela mesmo. Então aqui ela vai narrar desde a sua gestação até mesmo o dia que o garoto nasceu. E enfim, quando o Kevin nasce, ela procura entender o porquê que ela não consegue amar o filho. E ela também logo ali de cara ela já percebe que o filho, mesmo ali nos seus primeiros momentos ali de vida, ela consegue entender que ele
também não tem um apego sentimental por ela, não há uma sintonia ali de mãe e filho, o que muitas pessoas aqui poderia considerar também com relação à questão de depressão pós-parto, né, onde a mulher é ali, a princípio, enquanto ela está gestando ali a criança, ela gera toda aquela expectativa, né, de ver o filho dela, de segurar no colo, de amamentar a criança, mas uma vez que o bebê nasce, ela simplesmente tem um choque de realidade e ela começa a ver toda a sua vida descer, né, por água abaixo, pelo fato de ela ter uma vida muito ativa, de muita liberdade, de viajar, de tocar os seus negócios, e agora simplesmente todo o cursor da vida dela vai girar e ela vai deparar com uma dona de casa, uma mãe de família que vai ter que trocar a fralda de criança, que vai ter que levar para a escola e vai ter que se responsabilizar por coisas que ela não queria, ou melhor, que ela jamais quis. E isso sim pode gerar um sentimento de depressão pós-parto, mas não é bem isso que acontece aqui nessa história. Aqui nós teremos algo muito mais complexo do que isso. Eu acho que a palavra é essa mesmo, é complexidade. Então a Eva, que ela não encontra um rumo, um sentido, né? O porquê que ela não consegue sentir o afeto pelo filho, por mais que ela tente uma aproximação. E da mesma forma o garoto, com uma personalidade muito complexa, ele também não consegue sentir nenhum afeto pela mãe, muito pelo contrário, tudo que ele faz é para provocá-la. Você consegue perceber através do comportamento dele, através de tudo que ele faz ou fala, que há assim aquela performance de psicopatia, mesmo sendo uma criança. Como eu falei aqui, né, o livro ele é muito atemporal, o tempo todo ele vai estar voltando no passado e no presente. Então aqui a Eva ela vai tentar assim explicar ao máximo, né, na medida do possível, tudo que aconteceu desde quando o Kevin nasceu, desde quando a sua vida simplesmente assim mudou completamente. Por um lado, nós temos uma mãe que enxerga quem o filho de fato é, né, entre aspas, assim, pelo menos através do que ele demonstra ser. O Kevin é um garoto rebelde, um garoto desobediente e que faz tudo para provocá-la, tudo para confrontá-la. É como se desde criança ele já tivesse, ele já entendesse o que seria confrontar a própria mãe. E o pai do Kevin aqui, por outro lado, ele é um pai muito omisso, né? Ele é muito permissivo. Ele usa da sua passividade uma forma de passar a mão na cabeça do garoto e de sempre achar que, pelo fato do Kevin ser uma criança, ele tem o direito de fazer essas coisas, ele tem o direito de ter um comportamento indomável, o que contraria, né, a Eva, porque ela acredita que o filho faz tudo aquilo com prazer, sabe, com sentimento de provocação, e isso acaba assim criando um conflito entre a mãe e o pai aqui da criança, por um tentar corrigir e o outro sempre tentar adular e passar a mão na cabeça. Nós vemos muito, né, esse episódio nas famílias hoje, na construção, na educação de uma criança, onde muitos pais são permissivos, né, com relação à educação ali da criança. Muitos adulam demais, bajulam demais, não ensinam, não exortam, não orientam, não conversam. Isso pode se influenciar bastante na construção do caráter daquele indivíduo diante da sociedade. Então o livro ele vai abordar diversas questões: maternidade, aquela maternidade compulsória, vai falar também sobre psicopatia, né? Será que o indivíduo ele nasce bom e a sociedade o torna ruim? Ou será que são os traumas, né, de uma infância que faz com que a pessoa se torne um monstro e cometa, enfim, diversas atrocidades aí afora? Então aqui sim nós teremos muitas dessas questões serão discutidas aqui. A autora aqui ela conseguiu criar todo esse universo familiar, explorar assim os papéis, né, de uma mãe de primeira viagem, né, como se diz, de um pai omisso e de um adolescente totalmente à frente do seu tempo, né, por ser um jovem muito peculiar, com um comportamento indomável, um comportamento muito hermético, né, muito complexo. E isso traz sim várias indagações. Eu acho que na medida que você está lendo o livro e a autora ela vai te entregando aqui, né, através da perspectiva da protagonista, a Eva, você vai compreendendo ali os relatos, a construção de tudo, por que aconteceu e como que aconteceu. Eu confesso que eu fiquei chocado com o final, não esperava que o final fosse do jeito que foi, e deu muito sentido também pela forma do livro ser estruturado em cartas, né, por ele ser narrado em formas de cartas aqui, e assim, deu todo sentido, né? Eu não vou falar aqui porque isso seria um baita de um spoiler,
mas eu acho que vale muito a pena conferir esse livro. Eu gostei muito dessa história. Eu entendo que muitas pessoas possam sim ter abandonado o livro por achar uma narrativa lenta no início, mas a partir ali do nascimento do garoto, o livro ele toma uma virada diferente e embora, né, ele ainda continua sendo estruturado através dos relatos da Eva, conversando com o marido através das cartas. Então você vai compreender toda a história através da perspectiva dela somente, tanto na questão do pai, né? Ela vai mostrar como que o Franklin como que o Kevin e até mesmo ela mesma. O livro ele vai fazer muita menção dessa protagonista para nos levar a compreender como que seria a maternidade, né? A maternidade vista por um olhar mais psicanalítico, né? Mais psicológico. E tentar entender essas questões também de afetividade, de conexão entre mãe e filho, esse tipo de coisa. Eu já ouvi muitos relatos de pessoas, né, crianças que nasceram com um sentimento de rejeição da parte da mãe e até mesmo que não foram amamentadas pela própria mãe, e isso teve um certo peso, uma certa relevância com relação a essa criança no desenvolvimento dela e tal. E o Kelvin apresenta sim algumas características como as que eu citei aqui. E eu fiquei muito intrigado, não é nem sobre o massacre, enfim, porque isso na verdade que eu tô falando não é nem um spoiler, porque isso já tá bem no início aqui do livro. Mas não é nenhum massacre, não é nem aquilo que o Kevin fez que me deixou assim perplexo não, mas foi a forma, esse universo que a autora criou aqui, a forma tão bem escrita desse livro, né? Um livro muito bem escrito. Ele traz uma naturalidade, sabe? Um realismo assim de que não parece ser uma ficção, parece que você está lendo um relato de algo verídico, algo que aconteceu. Parece que você está lendo uma história real. Tanto por esse universo que a autora criou, esse universo muito original, sabe? Familiar. Ela vai abordar questões, como eu falei aqui, de maternidade, de psicopatia. Ela vai entrar também na questão de carreira, sabe? O que é mais importante, família, sua carreira, sua vida, enfim, ou cuidar dos seus filhos. E também eu vi nesse livro uma grande denúncia com relação aos pais que são muito omissos, né? Que são muito coniventes com os erros dos filhos e não conseguem, enfim, domá-los, não conseguem corrigi-los, mas também traz uma reflexão muito complexa, se é que eu posso falar assim, pelo menos me deixou muito complexo, como por exemplo, até que ponto o ser humano ele é complexo? Será que uma criança ela já nasce com aquela raiz de maldade e já desenvolve essa maldade, ou é a partir do momento em que algo acontece na vida dela que a torna, né, um ser humano ruim? Então, assim, várias questões você vai levantar enquanto você está lendo esse livro, e eu confesso assim que eu amei demais. Com certeza eu favoritei, dei 5 estrelas para esse livro, porque foi uma leitura fantástica. E eu quero sim ler várias outras coisas dessa autora, porque ela escreve assim sensacionalmente bem. E se você tem esse livro em casa, talvez você começou a ler e parou por achar as primeiras páginas ali chato, eu faço um apelo aqui que você leia esse livro até o final, porque é uma verdadeira obra de arte, gente. Isso aqui eu estou, assim, perplexo. Mas, enfim, espero que vocês tenham gostado. Essa, enfim, é a minha resenha. Deixa aqui nos comentários se você já leu esse livro, ou tem vontade de ler, né? Eu gostaria muito de saber qual é a sua opinião. Muito obrigado por ter me assistido até aqui. Um grande abraço e até a próxima.